Biografia Nostradamus. Orence, Fine, Jerome, Cardan e Paracelso foram os três mestres de Nostradamus em astrologia, astronomia e alquimia. Descobrimos assim, correndo o risco de decepcionar os nossos contemporâneos, que as ideias e pensamentos do profeta de Salom não têm nada de originais. Decorrem umas e outros da cultura humanística da época e da incipiente ciência da Renascença. Suas conclusões originam-se de um ajuste entre a ciência e a razão, numa luta que se desenvolveu entre o conhecimento e a fé. Instalado em sua casa de Salom, entretendo uma ativa correspondência com todos os sábios de seu tempo, procurando ler suas obras, dividindo seu tempo entre o exercício da medicina e suas pesquisas pessoais em diversos campos. Nostradamus parecia ter, desde já algum tempo, se adaptado à acanhada existência da cidade de Salom. Segundo Astruc, historiador da faculdade de Montpellier, ninguém poderia dizer as razões que o retinham nesta cidade, sendo, porém, certo que ele não vivia satisfeito lá. Queixou-se mais uma vez da ignorância, da incivilidade e até mesmo da brutalidade da maioria dos seus concidadãos, não levando em consideração o sucesso que ele tinha tido em Axe e sobretudo em Lyon. Os habitantes de Salom suspeitavam dele, principalmente aqueles que se diziam mais devotos os cabanos encapuzados, que umas vezes o acusavam de simpático à reforma e outras vezes de ser praticante de alquimia. Pensar-se-ia muito antes que o admitisse definitivamente como um deles, convencendo-se da autenticidade de sua fé católica. Ele obedecia às cerimônias da Igreja Romana. Escreveu em 1594 o Sr. Chavigny em A Primeira Face de Janus François, e se conservava fiel à fé e à religião católica, fora da qual assegurava não havia salvação. Censurava severamente aqueles que, desligando-se dela, deixavam-se levar pelas facilidades e liberdades das doutrinas estranhas e danosas, afirmando que o fim dele seria mau. Não deve esquecer de mencionar que ele se exercitava voluntariamente em jejuns, orações, esmolas e na prática da paciência. Condenava severamente todos os vícios e se interessava pelos pobres, com os quais era liberal e caritativo, repetindo constantemente o que dizia as Sagradas Escrituras: fazei amigos para vós com as riquezas da iniquidade. Os médicos da região, invejosos de sua clientela, diziam que Nostradamus devia à magia o sucesso de alguma de suas curas. Nessa época espalhou-se em Salom uma aventura acontecida com ele e que foi muito explorada pelos seus detratores. O que se passou, segundo se conta, foi o seguinte: o senhor de Florenville convidou Nostradamus para visitá-lo em seu castelo de Fines. Esse gentil homem estava muito impressionado sobre o que se dizia dos poderes de predição que tinha o seu hóspede. Tendo em mente pô-lo à prova, mostrou-lhe 2 leitões, um branco e outro preto, e perguntou qual dos dois seria servido a eles no jantar. Nostradamus respondeu que comeria o preto e que um lobo comeria o branco. O senhor de Florenville ordenou ao seu cozinheiro que matasse o leitão branco para servir a refeição. O cozinheiro fez o que o seu senhor tinha mandado. Morto o leitão branco, colocou no espeto para assar, saiu para cuidar de outra coisa, e então aconteceu: surgiu um lobo e, abocanhando o leitão, fugiu com ele. Imediatamente o cozinheiro, que ignorava o que se passara entre o seu patrão e o visitante, pegou o leitão preto e o matou para servi-lo ao jantar, tomando cuidado para que também esse não fosse roubado pelos lobos. À mesa, diante do leitão assado e da informação do dono da casa de que iam comer o leitão branco, Nostradamus garantiu que não. O leitão que estava na mesa era o preto, afirmou. Chamado o cozinheiro, contou o que tinha acontecido com o leitão branco, deixando maravilhado o senhor de Florenville. Este se encarregou de espalhar o caso, que acabou por se tornar conhecido em toda a França. Uma tal história, diziam os médicos de Salom, seus rivais, não poderia ter acontecido senão com um homem que praticasse a magia branca. Essa modalidade de magia era reputada como benéfica, enquanto que a magia negra era considerada maléfica, mas as duas eram condenadas igualmente pela igreja. Nostradamus não fazia nenhum esforço para combater as calúnias de que era vítima, mas adotava uma política de grande prudência em seus estudos e experimentos secretos, não deixando que nenhum estranho entrasse em seu laboratório de trabalho. Poucas pessoas da cidade conheciam seu gabinete particular.
Entre elas o boticário François Berard, o médico François Vareliola, o tabelião Etienne Rosier e Guillaume de Crapone, pai de uma moça que seria a esposa de César Nostradamus. Ele trabalhava à noite. Estando sentado à noite em estudo secreto sozinho, repousando sob o tripé de bronze, chama exígua saindo da solidão. Fez ter bom êxito que não creio em vão. Em sua epístola a Henrique II, ele falaria de suas noturnas e proféticas sepultações, cálculos e estudos. Desses estudos surgiram, segundo o modelo do almanaque de Orensifine, os primeiros almanaques de Nostradamus em 1550, dos quais nenhum se conservou até os nossos dias. O exemplar que se conhece é o almanaque para o ano de 1567, mas sabe-se que em 1554 Nostradamus teve uma discussão com seu impressor Antoine de Royer, dito Liserote, porque este contratara a composição do texto com um seu colega de nome Bertotti. Este último tinha feito uma cópia corrompida e mutilada demais, de maneira que qualquer pessoa julgaria a matéria inepta e fácil ao homem ignaro, o que representava um grave prejuízo para o autor. Nostradamus exigiu que o próprio Liserote fizesse o trabalho e que imprimisse textualmente os seus prognósticos. A publicação dos almanaques, o estudo dos astros e os exercícios da medicina ainda deixaram a Nostradamus tempo suficiente para retornar seu trabalho começado em Bordeaux sobre os produtos de beleza e os doces de frutas e publicar seu livro a respeito, a pedido de uma grande princesa e por meio de sua muito ilustre magnificência. A princesa em questão se soube quem seria. Trata-se provavelmente de uma fórmula de dedicatória literária, como faziam então os poetas e escritores de baladas que sempre se dedicavam à princesa. O título da obra, extraordinariamente longo, como também era costume, é o seguinte: excelente e muito útil opúsculo, necessário a todos que desejam ter conhecimento de muitas e excelentes receitas, dividida em duas partes. A primeira trata de vários tipos de cremes e perfumes para cuidar e embelezar o rosto. A segunda mostra a maneira de fazer doces de frutas de várias espécies, em açúcar, mel e vinho, tudo dividido por capítulos, como é feita ampla menção no índice, recentemente composto pelo mestre Michel de Nostradame, doutor em medicina na cidade de Solon-de-Kraus, na Província, e de novo publicado. A obra saiu pela livraria de Antoine Volant, em Lyon, em 1555, incluindo diferentes receitas de beleza, porque toda mulher que cria frequentemente decai todos os anos 5%. Um sublimado tinha a propriedade de branquear a pele de uma pessoa de 35 a 40 anos, e sua aplicação deixava ver uma face meio angelical. Outros produtos purificavam o hálito, branqueavam a cor do rosto de uma mulher escura, davam os cabelos uma cor loura ou empreteciam a barba cinzenta, afinavam as mãos, tornando-as mais delicadas, reviviam as madres das mulheres, davam virtude sem parar ao homem velho e impotente. Finalmente, Nostradamus exaltava as propriedades de mandragora, planta muito poderosa, segundo os feiticeiros, para reativar as faculdades sexuais. Os perfumes estavam muito em voga e se atribuía a eles um papel mágico. O Petit Albert, obra que se opõe frequentemente ao Grande Albert, mas que parece não passar de uma falsificação deste, anunciava um perfume para se fazer amar, composto de tutano, do tutano tirado do pé esquerdo de um lobo, de âmbar cinzento e do pó de Chipre. O homem que desejasse obter o amor de uma mulher, ou mesmo seus favores, tinha apenas que fazê-la cheirar a pomada fabricada com uma mistura. Também se podia, com a semente de linho e de pselium, conhecer o futuro. Expulsar os maus espíritos com poejo, peônia, menta e palma Christi. Existia um perfume para cada dia da semana. O de domingo era feito de açafrão, madeira de bálsamo, semente de loureiro, aloés, mirra, incenso, 3 grãos de almiscar e 3 grãos de âmbar cinzento, devendo ser tudo misturado com o sangue de um galo branco e com uma água de rosa contendo alcátira, goma adragante. Tudo isso era reduzido a pílulas e estava jogado 3 a 3 sobre brasas. O perfume que se
evolava, era benéfico para o dia inteiro. O perfume de Vênus correspondente à sexta-feira era uma mistura de almiscar, âmbar cinzento, madeira de aloes, rosas vermelhas secas com milos de pardais e sangue de rolas. Todos esses perfumes deviam ser consagrados por uma prece. Deus do Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, abençoai todas as espécies contidas nestes grãos odoríferos, a fim de aumentar a força e as virtudes de seu odor, e faça com que no meio deles não haja nada de maléfico. No nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por séculos dos séculos. Amém. Quanto aos doces de frutas, tratava-se exatamente das mesmas frutas curtidas que fazem nos dias de hoje o agrado das mesas dos habitantes da Provença: limões açucarados, doce de laranja com açúcar, mel, nozes, cereja, marmelos, limões verdes, geleias, etc. O traité des fardemens et confituris e, sobretudo, os almanacs trouxeram, senão a glória, pelo menos a celebridade do médico provençal. De todas as partes apareciam pessoas para consultá-lo, e muitas delas lhe levavam assuntos e até coisas curiosas. As aberrações da natureza eram consideradas como maus presságios. Aliás, essa crença estava mergulhada na noite dos tempos e já era familiar aos gregos e romanos da antiguidade. Gaspar de Peucer, genro do humanista Melacton, fez publicar em 1584 em Lyon os adivinhos ou comentários sobre os principais tipos de adivinhação, distribuídos em 15 capítulos, nos quais as astúcias e imposturas de Satã são descobertas, solidamente refutadas e separadas das santas profecias e das predições naturais. Um dos capítulos, a teratoscopia, é dedicado ao estudo da influência dos monstros sobre o destino da humanidade. Segundo ele, é o diabo que provoca as desordens na natureza, dá ocasião ao surgimento de monstros, máquina, e faz com que apareçam muitos prodígios, violando e destruindo as obras perfeitas desta mesma natureza, às vezes dando apenas a ilusão de se estar vendo o monstro para inquietar, angustiar e atormentar os corações duvidosos dos que têm pouca fé. Ele cita alguns casos de monstros verdadeiros. Em 1496 encontrou-se em Roma, no rio Tibre, um monstro que tinha cabeça e pescoço de asno, espáduas, pés e mãos cobertos de escamas, sendo que a mão direita era semelhante a de um elefante, a esquerda com a forma de mão do homem com 5 dedos, o pé direito era igual ao de um boi, e o esquerdo semelhante ao de um grifo, o ventre e os seios igual aos de uma mulher, a face de um velho. Além disso, lhe saía para trás, no lugar da nádega esquerda, um pescoço como o de um dragão. Em 1543, os Países Baixos, nasceu um menino com os olhos cintilantes e flamejantes, o nariz e a boca protuberantes e tortos como o chifre de um boi, as costas peludas como as de um cão, 2 cabeças de macaco no lugar das maminhas, olhos de gato sobre o umbigo, cabeça de cães nos cotovelos, e por último a cauda enrolada para cima, com um comprimento de 1/2 metro. Diz que ele viveu apenas 4 horas e que depois de pronunciar estas palavras: velai, ó Senhor, vosso Deus, vem, ele morreu. Gaspar de Peucer, que não sabia a que atribuir tais deformidades, deu ao acaso algumas explicações médicas. Se o sêmen é débil de pessoa doentia, viciada em bebidas, ou se o sangue menstrual é de origem pura, as crianças ressentem disso e nascem com variadas desfigurações. Se sêmenes de naturezas diversas são misturados, formam partes do novo ser de acordo com cada um deles, compondo criaturas monstruosas de se ver, contendo partes e figuras de coisas totalmente diversas entre si. Nostradamus teve ocasião de examinar um menino de 2 cabeças, nascido em Cenas, no condado de Venancio, que não se podia ver sem se horrorizar, escreveu César Nostradamus em sua História da Provença. Um mês mais tarde, alguém lhe trouxe um cachimbo cabrito, branco e preto, besta maravilhosamente hedionda, tendo apenas um corpo com 2 cabeças, tão bem separado que as duas tinham largura e comprimento proporcionais. As 2 cabeças eram perfeitamente bem dispostas em um só corpo, que, se fosse permitido comparar os monstros brutos aos humanos, ele era semelhante ao menino de Cenas. O Meire de Salom, Palamed Marque, senhor de Charlton Neufil, grande amigo de Nostradamus, mostrou o animal ao governador da província, que tinha vindo assistir a um batizado em Saint-Rémy da Provença.
Durante o jantar não se falou senão desses monstros e das desgraças que eles infalivelmente anunciavam. Cismas religiosos e guerras sangrentas sempre se seguiam ao aparecimento deles. Eram gerados contra a ordem da natureza, não como causa certamente, mas como sinais verdadeiros e anunciadores extraordinários de certas coisas tristes e funestas. Naquele caso, o mau presságio estava bem claro, declarou Nostradamus. As duas cabeças significavam o catolicismo e o protestantismo. As guerras religiosas não tardariam a recomeçar. Sua predição não era difícil de se cumprir. Os exércitos de Henrique II seriam esmagados pelos espanhóis na Batalha de Saint-Quentin, a Provença. Uma vez mais ficaria vazia de tropas reais. Os protestantes reativaram sua propaganda, construíram templos e começaram a pregar sua fé abertamente. A justiça está falida, escreveu Galfrid. Os gentis homens sem força e as cidades divididas. O governador oscilava entre um e outro partido. Felizmente, desde 1550, as muralhas de Solon estavam prontas e a cidade em condições de se defender de uma invasão repentina, mas era bem certo que a paz para os seus habitantes tinha caráter precário. Tal era a situação quando Nostradamus se dedicou à redação de suas centúrias, aos quais disse a Janus François, ele guardaria por um longo tempo sem querer publicar, sabendo que a novidade da matéria lhe acarretaria inúmeras detrações, calúnias e maledicências, as mais venenosas, assim que aparecessem. A publicação foi feita em Lyon no dia 4 de maio de 1555, sob o título As Profecias do Senhor Michel Nostradamus, Lyon, Casa Maquet, Bonromie, MDLV. O volume trazia impresso, como era de costume na época, uma permissão para ser publicado, dada por um censor real que teria lido as originais ou parte deles. Todavia, ele acrescenta na autorização que tinha recebido a garantia do impressor de que o livro não contém nada que concerne a fé proibida. Essa permissão para a primeira impressão de parte da obra profética de Nostradamus foi dada por Hugues do Puis, senhor de La Motte, conselheiro do rei, tenente particular de Senescalha de Lyon, no último dia de abril do ano de 1555. O volume continha um prefácio de Nostradamus, sua carta a seu filho César, datada de 1º de março de 1555, que as 3 primeiras centúrias completas, mais 53 quadras da 4ª centúria. Acabando de imprimir, foi datado assim: dia 3 de maio de MDLV. A carta a César foi escrita num estilo de tal modo enigmático que quase se fazia necessária uma decifração para se conhecer os métodos de trabalho do astrólogo. As quadras das centúrias não eram de mais fácil entendimento. A língua da época era frequentemente obscura, sendo também de grande riqueza. Seu empobrecimento considerável aconteceria em Malbernio, sob Henrique IV, e depois com os grandes clássicos do século XVI, a literatura de Rabelais. Quem pode ler Rabelais no original atualmente? Pergunta. Rabelais nos dá uma ideia dessas palavras, por vezes bizarras, adaptadas do latim, do grego, por vezes tomadas de empréstimos dos dialetos locais. O patois de pedreiro de Rabelais, obrigando a que o interessado se entregasse a um verdadeiro esforço de tradução e de interpretação para tentar adivinhar o sentido do que está escrito. Quanto à ortografia, ela é tão flutuante quanto o estilo. Tudo isso levava a uma pronúncia certamente bem diferente da de hoje. É provável que Nostradamus pensasse em latim, redigisse seus textos em latim, se inspirasse em latim e traduzisse em seguida, utilizando uma síntese que não era nem a do latim nem a do francês. Ele se cercava de palavras gregas, de vocábulos hebreus e provinciais. Como todos os seus contemporâneos, apreciava o jogo de palavras, anagramas, troca de letras, figuras de retórica. Gostava de inverter as letras, jogar com elas. Finalmente, fazia adaptações diretamente das palavras latinas. E adiante, o negócio se complicava, tornava-se necessário saber que os habitantes de Toscana são descendentes dos antigos tirrenos, metamorfoseados em rãs por Baco. Todavia, Nostradamus não era o único entre os astrólogos de seu tempo que se exprimia em termos esotéricos. A observação dos fenômenos celestes não era uma particularidade de Nostradamus. Todos os sábios da época observavam não somente o movimento dos astros, mas também as manifestações insólitas que se produziam na natureza. Tais observações são de grande importância em todas as épocas, de modo algum são novidades de nosso tempo. Um dos maiores teólogos reformados da Renascença, Simon Goulart, autor do
tesouro de histórias admiráveis e memoráveis de nosso tempo, fez uma espécie de catálogo de vários acontecimentos. Segundo ele, viu-se no Alasca, no ano de 1500, uma cabeça de touro, tendo entre os chifres uma estrela de grande brilho. No mesmo ano, em Lucena, um dragão de fogo, horrível de se ver, de tamanho de um novilho, voava na direção da ponte do rio Réus. Por cima da cidade de Milão, observou-se em pleno dia, com o céu limpo e sereno, várias estrelas luzindo maravilhosamente. Em 1514, os habitantes de Wittenberg puderam observar 3 sóis às 8 horas da manhã. Jacques Stoppel, médico em Meiningen, fez um grande discurso e prognóstico sobre essas aparições seguidas de grandes dificuldades, principalmente em Souabe. Em Viena, em setembro de 1520, apareceram vários sóis. Pamphili Ganzenbach faz gravar uma representação desses meteoros e publicou um estudo que enviou a Carlos V, quando este mesmo soberano foi coroado em Aix-la-Chapelle. Viu-se o sol rodeado de um grande círculo e um arco no céu. Em Lisboa, em 1531, foram vistas formações de fogo de cor de sangue no céu, e logo depois caíram na terra grandes gotas de sangue vindo das nuvens. Em 1536, às 2 horas da madrugada, na Espanha, foram vistos no céu 2 homens armados, correndo um sobre o outro com espadas em punho. Um trazia no braço esquerdo uma chapa circular, espécie de escudo, onde estava pintada uma águia com uma palavra escrita ao redor: Regnabo ou Reinarei. O outro trazia um grande escudo com uma estrela em crescente, a inscrição Regnavi ou Reinei. Aquele que trazia a águia derribou o outro. Em 1550 foram 3 globos de fogo à noite percorrendo o céu por cima de Lipski. Nos 2 anos mais tarde, em Malines, às 3 horas da tarde, o sol se tornou azul e depois vermelho. Em Chalons-sur-Marne, foi visto um grande incêndio que caminhava no nascente para o poente, tendo o formato de uma tocha ardente coberta por um crescente. Os cometas eram mais conhecidos, mas também eles não pressagiavam nada de bom. O de 1506, aparecido no mês de agosto, indo em direção ao norte, cobrindo um signo de leão e de virgem, tinha uma cauda espessa e brilhante, que os astrônomos denominaram de cauda de pavão. No mês seguinte, Filipe o Belo, pai de Carlos V, morreu. Os turcos foram batidos pelos persas e Francisco Sforza, duque de Milão, foi feito prisioneiro pelos franceses. Um cometa mais amedrontador do que os precedentes anunciou a tomada de Roma em 1527. Olhar para ele dava tal temor que muitos dos que fizeram morreram e outros caíram doentes. Ele foi visto por vários milhares de pessoas. Era muito longo e de cor sangue. Dos 2 lados da faixa luminosa deste cometa via-se manchados punhais, espadas sangrentas, no meio das quais se notava um grande número de cabeças humanas decepadas, tendo as barbas e os cabelos horrivelmente eriçados. Algumas vezes os eclipses do Sol eram acusados de causar incêndios. Em junho de 1518, um horrível eclipse do Sol foi seguido na mesma hora de um pavoroso incêndio em Viena, na Áustria, que queimou todo um quarteirão da cidade. O imperador Maximiliano I, estando com sua corte em Innsbruck, caiu doente ao saber desse acontecimento e foi levado deste mundo por uma febre lenta. Em 1546, no dia 7 de agosto, o fogo do céu caiu sobre uma fábrica de pólvora em Malines. A fábrica foi pelos ares, incendiou de tal modo toda a cidade que, se não tivesse caído uma chuva muito forte, demorada logo em seguida, esta grande cidade teria ficado reduzida a pó. Os nomes dos planetas são frequentemente tirados da mitologia grego-romana. Eles têm, por vezes, um sentido simbólico, o que é necessário conhecer para se compreender as profecias. É necessário dispor de uma sólida cultura clássica para se identificar com os nomes geográficos, inspirados naqueles da antiguidade, para se distinguir a relação entre os acontecimentos terrestres e os fenômenos celestes. Enfim, para dar um sentido inteligível a essa amálgama do espírito científico e da ciência do maravilhoso, que constitui uma grande parte do universo mental das pessoas que viveram no século XV. Nostradamus admite que o que ele escreve e prediz é obscuro. Confirmando isto, sua carta a seu filho César, em certa parte, diz o seguinte, abre aspas: falo-te, contudo, meu filho, de maneira um tanto enigmática. Há segredos que são recebidos pelo sutil espírito do fogo, graças ao qual a razão é levada a
contemplar os mais altos corpos celestes, sendo ativos e vigilantes em face dos próprios pronunciamentos, sem temor qualquer loquacidade vergonhosa. Tudo procede do poder divino do Deus eterno, de quem vem toda a bondade. Fecha aspas. O profeta é hábil, suas referências à vontade divina o livrarão, pensa ele, de qualquer ataque por parte da igreja, pois seus conhecimentos astrológicos procedem somente de Deus. Quanto à magia, ele põe seu filho em guarda contra a sua prática. Abre aspas. Também, meu filho, suplico-te que não te entregues tua mente a afetações que ressequem o corpo e danam a alma, trazendo vexação aos sentidos. Detesta, sobretudo, a vaidade da execrável magia proibida pelas Sagradas Escrituras e pelos cânones da igreja. Fecha aspas. Também por este lado, Nostradamus tomou suas precauções. Ele não poderia jamais ser acusado de ter praticado a magia. O casamento do futuro Henrique II com Catarina de Médici. Órfão de pai e mãe, educado em um convento, sobrinha do Papa Clemente, que reinou em 1523 e 1534, foi, como todos os casamentos de príncipes da época, uma união política por um longo tempo. Clemente VII tinha deixado entender a Carlos V que tinha em mente um casamento entre sua sobrinha Francisco Sforza, Duque de Milão, isto com o fim de acabar com as pretensões da França sobre o Ducado de Milão. Ao mesmo tempo, ele manobrava as coisas com Francisco I, deixando entrever a esperança de um casamento de seu segundo filho, Henrique, que com a princesa Florentina, sua sobrinha Henrique, não estava destinado a se tornar rei, pois o Delfim era Francisco, o primogênito de Francisco I. Em 1532, Clemente VII e Carlos V encontraram-se em Bolonha. Temeroso desse encontro, Francisco I precipitou as coisas, enviando para junto do Papa 2 cardeais franceses instruídos para resolver o problema do casamento de seu filho Henrique com Catarina de Médici. O Papa aceitou os argumentos dos cardeais, consentiu no casamento e deu uma sobrinha um dote considerável, 100.000 escudos e mais 30.000 pela renúncia de Catarina à herança dos Médici, a que tinha direito. O próprio Clemente VII acompanhou sua sobrinha até Marsella, onde as núpcias foram celebradas no dia 28 de outubro de 1533, em presença dele e de Francisco I. Quando terminaram as danças e cada um dos convidados foi para o seu alojamento, escreveu Dom Antônio Sacco, embaixador de Milão. O rei quis ele mesmo levar o jovem casal para o leito, e alguém disse que ele quis vê-los lutar e que cada um deles esforçou-se por ser mais valente do que o outro na luta. Os esposos tinham então a idade de 14 anos. O Duque de Orleans, tal é o título do segundo filho do rei da França, é, num dizer de um contemporâneo, um gentil homem bem proporcionado, bonito e agradável de se ver. Ele era muito agarrado à sua amante Diana de Poitiers, 20 anos mais velha do que ele, que provavelmente tinha sido amante de seu pai. Ele a fez via Marseille para assistir seu casamento. 3 anos mais tarde, o Delfim da França morria de um resfriado contraído em Languedoc. Submeteu-se seu escudeiro a torturas por suspeição de haver envenenado o herdeiro do trono. Mas os médicos disseram que a morte tinha sido natural, livrando o pobre homem de mais sofrimento e certamente da morte também. Tendo morrido seu irmão mais velho, Henrique, Duque de Orleans, marido de Catarina de Médici, tornou-se o herdeiro do trono francês. Mas Catarina era estéril e o Delfim se perguntava se sua nova posição não exigia uma separação dela. Não havia nada que ela ainda não tivesse tentado para ter um filho. Tal era o seu pavor de ser repudiada e enviada de volta para a Espanha.
Henri Etienne, em seu livro Discurso Maravilhoso da Vida, Ações e Costumes Dissolutos, da rainha Catarina de Médici, diz que ela chegou a pouca vergonha de alcovitar os encontros amorosos entre o marido e a duquesa de Valentinois, Diana de Poitiers, para se manter nas boas graças dele. Os médicos da corte já estavam convencidos de que não conseguiriam contornar o problema da esterilidade dela. Então Catarina de Médici voltou-se para os adivinhos e começou a fazer uso de numerosos filtros que eles preparavam para ela. Além de seguir suas prescrições, evitar de viajar montada em mulas, porque esses animais infecundos tinham a fama de transmitir sua esterilidade às mulheres que os usavam como montarias. O embaixador veneziano enviou um comunicado ao seu governo. A Sereníssima Delfina é de boa compleição e sua aparência física é própria das mulheres capazes de gerar filhos. No entanto, até o presente ela ainda não se engravidou e eu duvido que isso venha a acontecer, apesar dela já haver consultado todos os médicos que entendem de geração. Chegou a pensar que ela esteja correndo o risco de piorar sua enfermidade com o uso contínuo de tantos remédios. O primeiro médico que o próprio Delfim consultou a respeito da esterilidade de sua mulher foi Jean Fernel. Este médico tinha acabado de curar Diana de Poitiers de uma doença considerada mortal. Com a morte de seu colega Luís de Borges, médico de Francisco I, Fernel aceitou o cargo de médico do Delfim, a dar-se crédito a Isaac Boulart, autor de Academia de Ciências e Artes, contendo as vidas e elogios históricos de homens ilustres de diversas nações. Publicado em 1682, Henrique II perguntou a Fernel: o senhor seria capaz de dar filhos à minha mulher? Perguntou. É Deus, Senhor, que pode vos dar filhos pela sua bênção, e é o Senhor que deve fazê-los. A mim compete apenas dar os remédios para as enfermidades humanas, segundo a medicina ordenada por Deus. Um outro médico, Antônio Menjotti, dá uma descrição fisiológica da esterilidade da princesa. Abre aspas. Catarina de Médici é estéril apenas por causa de um secamento no útero, ou por ter muito fechada esta parte do seu corpo. No primeiro caso, a semente encontra uma terra muito árida e não pode frutificar. No segundo caso, ela não chega onde deveria chegar. Ora, como nos períodos normais da menstruação da rainha, essa parte se emudece e se dilata além do normal de sempre. Fernel devia dizer ao Delfim que esta é a ocasião propícia para manter relações com sua esposa. A situação de Catarina de Médici era bem incômoda quando ela resolveu procurar Nostradamus. Este passou para ela uma estranha receita. Abre aspas. Meia onça de urina de carneiro, meia onça de sangue de lebre, meia onça de uma infusão feita com a pata esquerda de uma doninha em vinagre forte, uma onça de pó de chifre de cervo misturada com estrume de vaca e leite de jumenta. Misturar todos esses ingredientes, fazer pílulas e tomar 3 delas por dia. Fecha aspas. Essa farmacopeia era então corrente. A urina era uma forma de amoníaco. O chifre de cervo passava por ser afrodisíaco. Nos limites da farmácia da magia encontrava-se uma receita importada de Albert de Legrand. Tomar a erva chamada varas de pastor, misturá-las e dissolvê-las no suco da mandragora. Se se der esta beberagem a uma mulher ou à fêmea de qualquer animal, ele se tornará fértil e gerará um ser de seu gênero e de sua espécie. Fecha aspas. Ele recomendava o uso de pervinca misturada à terra como boa para dar às mulheres amor e desejo de conceber. Podia-se também ingerir testículos de javali, com a condição de que fosse durante a lua de março e desde que se tomasse um copo de urina de mula a cada mês. Finalmente, ele aconselhava que as pessoas carregassem consigo um certo número de amuletos, entre eles as cinzas de uma rã adulta. Mas um amuleto que gozava de melhor reputação era um cinto feito com couro de cabra, umedecido em leite de jumenta, que a mulher desejosa de ficar grávida devia trazer em torno da cintura. Assim ele poderia estar certa de que geraria um filho, um homem que teria longa vida. Sobretudo se ela, além do uso do cinto, tomasse um copo de leite de jumenta antes do ato sexual.
Para reconciliar o amor entre as duas pessoas, Nostradamus recomenda 3 frutos de mandragora, pó de pedra magnética, sangue de 7 pardais machos sangrados na asa esquerda, âmbar cinzento, almiscar, canela, cravo da Índia, aloés, vinho de Creta e açúcar finíssimo. Mistura-se tudo e após a fervura, a pessoa deve encher sua boca com o xarope resultante e jogá-lo na boca da pessoa que quem quiser conquistar. Se não conseguir fazer isso, porque a pessoa desejada se nega a cooperar no processo, então o personagem apaixonado morrerá por seu desmedido amor. No entanto, no dia 19 de janeiro de 1544, Catarina de Médici deu à luz a um menino que seria o futuro Francisco II. E depois dele, criaria mais 9 filhos. Seria o tratamento do médico Jean Ferner ou seria o remédio dado pelo também médico Nostradamus? Pergunta. Três anos mais tarde, depois da morte de Francisco I, Catarina de Médici, então rainha da França, não pôde assistir à sagração de Henrique II em Reims, porque estava de novo grávida, segundo as indicações fornecidas pelos astrólogos, pelo astrólogo florentino Gabriele Simeoni. Ela mandou fazer o horóscopo da criança que ia nascer por meio de uma conjuração mágica na presença da senhora de Gondi e de seu filho Alberto, que mais tarde ficaria conhecido sob o nome de Marechal de Retz e que seria o avô do cardeal de Retz. Segundo este horóscopo, a criança seria uma menina. Efetivamente, no dia 12 de novembro de 1547, nasceu Cláudio de França, que se casaria com o Duque de Lorena. A consulta aos astrólogos era comum na Itália, o mais famoso entre eles, Luke Gauric, nascido no reino de Nápoles em 1476, tinha feito o horóscopo de Paulo III, a pedido do próprio Papa, na qual ele predisse com exatidão o dia de sua morte, 20 de novembro de 1549. O Papa o recompensou pelo seu trabalho de predição, fazendo o bispo de Civita Castellana e Cavaleiro de São Paulo. Luke Gauric tinha então publicado um elogio da astronomia e da astrologia, uma descrição da esfera celeste e um método para aprender a gramática por todas as pessoas no espaço de 300 horas. Em 1493, Luke Gauric anunciou a Jean de Médici sua ascensão ao papado. Em 1513, ele se tornou Leão X, um dos maiores pontifícios da Renascença. Desde seu casamento, Catarina de Médici havia consultado Gauric sobre o futuro de seu esposo. Ele certamente chegará ao poder real e a sua subida ao trono será marcada por um duelo. Acrescentou que um outro duelo poria fim ao seu reinado. Sobre esta última predição, Luke Gauric escreveu: o muito ilustre rei cristianíssimo Henrique da França adquirirá a supremacia sobre um certo número de reis. Ele atingirá o apogeu das grandezas humanas. Antes que chegue o seu fim, gozará de feliz e sadia velhice, como indicam o Sol, Vênus e a Lua, juntos no seu horóscopo. Se o rei conseguisse passar os anos 56, 63, 64 de sua vida, chegaria à idade de 69 anos, 10 meses e 12 dias. O trajeto de sua vida seria fácil e afortunado. Escreveu pessoalmente a Henrique II para lhe recomendar evitar todo combate singular em campo fechado, principalmente ao redor dos 41 anos, porque por essa época sua vida estaria ameaçada de um ferimento na cabeça que poderia levar à cegueira e à morte. Essas predições foram impressas em Veneza em 1552. Outras profecias apareceram em Colônia em 1559. Após a morte do astrólogo, sob o título Astrologia Judiciária, sob os cuidados do matemático astrônomo e músico belga Jean Taisnier, ele mesmo autor de um opus matemático, o qual trata sobre tudo da quiromância, reagrupando as profecias de Luke Gauric e de Abraão o judeu. Não satisfeita apenas com o trabalho de Luke Gauric, Catarina de Médici mandou fazer o horóscopo do rei por Jerome Cardan, depois por Gabriele Simeoni, cujo nome foi afrancesado para Gabriele Simeon.
Este último confirmou as asserções de Luke Gaurick. É possível que a rainha tenha igualmente feito uma consulta ao mais célebre astrônomo de Bolonha, Nicholas Smith, mas ele se dedicava mais à astronomia científica do que à ciência dos presságios. O último astrólogo ao qual ela se dirigiu não foi outro senão Nostradamus, cujo sucesso depois da publicação das Centúrias tornara-se considerável. Os livros, assim como as ideias, circulavam com surpreendente rapidez no século XV. As Centúrias tinham chegado à corte. Henrique II e Catarina de Médici transmitiram ao médico provençal, por intermédio de Claude de Tende, governador da Provença, um convite para que fosse visitá-los em Paris, pois tinha conhecido sua obra e o amavam e estimavam. No dia 14 de junho, deve-se notar que a obra de Nostradamus tinha acabado de ser impressa em Lyon no dia 4 de maio. O profeta começou sua viagem para atender o convite de Henrique II e Catarina de Médici. Em Lyon, sua passagem foi comentada. Passou por esta cidade o astrólogo chamado Michel de Nostradame, de Solon de la Croix, em Provence. Homem muito sábio em quiromância, matemática e astrologia, que disse muitas coisas particulares, tanto do passado quanto do futuro, e até adivinha pensamentos, segundo se diz. Ele se dirige à corte do rei, aonde foi chamado porque temem grandemente uma das profecias de mau presságio, na qual ele diz que o rei está em grande perigo de ter a cabeça cortada no dia 25 do mês de agosto que segue. Foi o que escreveu o cronista da cidade, Jean Gerhaud. Todavia, ele estava mal informado. Jamais Nostradamus se interessava pela quiromância. Por outro lado, a profecia de Nostradamus sobre a morte de Henrique II, publicada pouco tempo antes, não mencionava nenhuma data e só se cumpria 4 anos depois nas condições preditas por ele. A viagem lhe custou caro, 100 de escudos, diria ele. Ao mesmo tempo que confessava que ignorasse o reembolsaria dessa despesa. Nostradamus chegou a Paris no dia 15 de agosto e parou no primeiro albergue que encontrou, cujo nome era Santo Michel. Seu filho César não se esquecerá de chamar a atenção sobre o que nós hoje chamaríamos de coincidências. Seu pai terminou sua viagem no dia da festa da Virgem, da qual ele tinha um nome, e se instalou em um albergue que tinha a proteção do Arcanjo Miguel, seu santo patrono. Sua chegada em Paris logo se tornou conhecida com o condestável Anne de Montmorency. Um dos mais altos personagens do estado foi procurá-lo, e por ordem do rei, alojou-o mais condignamente num hotel de Paris. Que então não era mais do que um simples bispado dependente do arcebispado do Sena, que se tornara sede arquiepiscopal em 1622, sob o reinado de Luís, quando os arcebispos do Sena, ou mesmo os abades de Fencamp e de Claunen a Paris. Hospedavam-se em seus hotéis particulares. Verdadeiros palácios que existiam ainda nos nossos dias, que existem ainda nos nossos dias. Nas suas ausências, o rei alojava neles pessoas importantes. Uma crise de gota, doença então muito comum, reteve Nostradamus no leito durante 12 dias, durante os quais Sua Majestade lhe mandou 100 escudos de ouro em uma bolsa de veludo, e a rainha quase outro tanto. Quando ficou bom, ele soube que a corte tinha deixado Paris e foram para o castelo de Lorraine, e que lhe foram pedido que fosse juntar-se a eles em Blois, para examinar os filhos da França, os príncipes e as princesas, e conversar sobre as suas profecias. Nostradamus se pôs a caminho. Em Blois, ele foi apresentado à família real. Entre as crianças se encontravam os futuros reis Francisco II, Carlos e Henrique.
Além destes, Francisco de Alençon Elizabeth, que se casaria com Filipe II, Filipe, filho de Carlos V, rei da Espanha, Cláudia, futura duquesa de Lorena, Marguerite, conhecida pelo nome de Rainha Margot, que seria a primeira mulher de Henrique IV. Dois livros eram, na ocasião, objeto de atenção dos membros da corte. O de Nostradamus e um opúsculo publicado quase ao mesmo tempo em Lyon. Sob o título Presságio do Triunfo dos Gauleses, declarado e enviado pelo senhor Gabriel Simeon ao cristianíssimo e invencível príncipe Henrique II. Nesse opúsculo, o autor conta ter visto em Lyon um anel de ouro forjado à moda antiga com a pedra Grenat, encontrada recentemente em uma velha sepultura de mármore nesta cidade. A gravura de pedra representa um carro triunfante puxado por dois leões, um galo tendo uma serpente no bico e na frente dele uma estrela e entre seus pés uma palma simbolizando a vitória. Gabriel Simeon, que se vangloriava de conhecer e interpretar os mais nobres, difíceis e honoráveis segredos da natureza, conhecendo aquilo que professava os mais sábios da antiguidade em uma só palavra, a filosofia, enviou ao rei uma reprodução da gravura. Segundo ele, o carro puxado por os dois leões significava a nobreza dos gauleses. Os dois leões assentados seu poderio nos combates. O galho e a estrela mostravam que os gauleses estavam nas boas graças e sob a tutela de Deus. Quanto à vitória representada pela palma, ela estava assegurada ao rei. Ele assegurava a certeza de sua interpretação por razões tiradas ao mesmo tempo da astrologia e do conhecimento dos símbolos. O ascendente Henrique II era Áries. Na casa de Marte e exaltação do Sol, onde se encontrava com Vênus, a Lua e Marte. Na quinta casa celestial, que anuncia que seus filhos serão grandemente dotados para as armas. A pedra Grena, em razão de sua cor, é dedicada ao Sol. O leão e o galo são atribuídos ao Sol e a Marte, em razão de sua fertilidade e vigilância, pelo que os antigos romanos usavam galos em seus campos de lutas, como também em nossos tempos ainda usam os soldados da infantaria alemã e os suíços quando vão à guerra. Sob um tal signo astral, Henrique II seria não somente um homem-rei, mas um monarca, aquela monarquia que estava prometida aos franceses. Vós não podeis falhar de ser aquele ao qual a virtude e a verdade estarão sujeitas, e meus trabalhos e desejos chegarão ao fim, tendo encontrado e servido Alexandre ou ao Augusto que eu procurava. Henrique II ficou então persuadido de que estava na alvorada de um grande reinado e convencido de que tinha sido chamado a se tornar não somente o rei da França, mas também da Itália. Para assegurar sua glória, esta glória que um outro astrólogo lhe havia prometido neste mesmo ano de 1555, por meio da interpretação grega, latina, toscana e francesa do monstro ou enigma da Itália, publicado por Antonin Voulat, o mesmo editor de Nostradamus, de quem ele tinha dito no prefácio do almanaque que acabara de publicar. Tratasse de uma grande intérprete dos astros, Michel Nostradamus, para o ano presente. O monstro da Itália, na verdade, não era nenhum monstro, mas a interpretação simbólica do mapa da Itália,
de seus impérios e de suas cidades. Ele explicava que Henrique II, depois de ter recuperado Bolonha, punido os rebeldes da Gasconha, anexado o marquesado de Saluce a seu reino, se assegurando a proteção sobre o país de Lorena, reduzindo as ilhas da Escócia e da Córcega, a sua soberania, combatido com êxito na Alemanha, libertada a Itália, Mirandole, Parma e Metz, na Lorenza, estivesse sitiada, conquistado quase todos os fortes de Piemonte, tornado as cidades de Erve e de Casale ao Monteferrate, e tomasse pela força a cidade de Mainborg, na Flandres, triunfaria finalmente das monstruosas discórdias na Itália. Ora, todos os signos astrológicos eram favoráveis a Henrique II. A conjuntura do Sol de Áries dava à sua majestade honra, reputação, crédito, favor de todos os homens, grandes riquezas, sucessão aos domínios de outros príncipes, e ainda lhe dava o primeiro e o mais digno lugar entre seus irmãos. Por Vênus e pela Lua ele teria o amor das damas, saúde, prosperidade, gosto pela música e por todas as espécies de festas, jogos e diversões. Por Mercúrio ele seria amante de todas as ciências e das pessoas de saber, bom cavalheiro e afortunado com os cavalos. Por Saturno, muito afortunado em Capricórnio, sem domicílio, seu domicílio adquiriria bons amigos, teria muitos filhos, grandes dignidades, e seu nome seria ilustre. Por Júpiter, casaria com uma dama muito honesta, muito pudica, virtuosa, bela, fecunda, rica, nobre e excelente, e seria vitorioso de todos os seus inimigos. Essas predições, diz o autor, estavam de acordo com as de Stoffleri e de Jean de Monterregio, de Luc Gauric e de Jerome Cardan. Em Blois, Nostradamus foi tratado magnificamente. Quanto às honras, objetos reais, joias e excelentes presentes que ele recebeu de suas majestades, dos príncipes e dos grandes da corte, eu acho melhor esquecê-los na ponta da minha pena do que mencioná-los por vaidade, temendo já ter dito mais do que permitir a modéstia. Escreveria mais tarde César Nostradame, filho de Nostradamus. Teria chegado o momento de Nostradamus prevenir Henrique II do perigo que ele corria nos jogos de lança nos torneios. Pergunta, abre aspas, o leão jovem ao mais velho suplantará no campo de batalha por um duelo singular. Dentro da gaiola de ouro, os olhos lhe cravará 2 feridas em uma, depois morrerá de morte cruel. Fecha aspas. Essa profecia, quadro 35 da Centúria I, figura na edição de 1555, cujo exemplar o rei tinha com ele. Ela confirmava as de Luc Gauric e de Simeone, publicadas alguns anos antes. Na corte falava-se muito dessas predições. A princesa de Claves, filha do duque de Nevers, que seria mais tarde muito amada pelo duque de Anjou, o futuro rei Henrique III, era bem jovem, tinha nascido em 1553. Desde a mais terra infância tinha presente diante dela a morte do rei em um duelo. Um dia, contaria ela mais tarde, o rei estando junto da rainha na hora da reunião das princesas, das duquesas, falava-se de horóscopos e de predições. As opiniões estavam repartidas sobre a crença de que se devia dar a tais coisas. A rainha tinha muita fé nelas. Ela comentava que, depois de tantas predições que tinha visto se confirmar, não podia duvidar da exatidão da ciência. Outras pessoas do grupo diziam que, em vista do grande número de previsões feitas para o futuro, o pequeno número delas que se realizavam não podia ser senão obra do acaso. Tomada a palavra, o rei disse que tinha muita curiosidade sobre essas predições do futuro, mas já tinha sido dita tantas coisas falsas e tão poucas verdadeiras que ele estava convencido de que ninguém sabia coisa alguma sobre o que estaria para acontecer. Contou ele que poucos anos antes tinha sido informado da chegada a Paris de um astrólogo de grande reputação. Todo mundo foi vê-lo. Eu também fui, como os outros, sem que ele soubesse quem eu era. Levei comigo somente os senhores de Guise e de Scares, e os fiz se apresentaram em minha frente. O astrólogo, entretanto, dirigiu-se primeiro a mim, como se eu fosse o chefe dos outros. Predisse que eu seria morto em um duelo. Disse em seguida ao senhor de Guise que ele seria morto por último, e o senhor Scares que ele teria a cabeça partida pelo coice de um cavalo. O senhor de Guise
quase se ofendeu com a predição, como se o fato de que ele estivesse destinado a morrer por último significasse que ele iria fugir de algum combate. Scares também não ficou satisfeito de saber que deveria morrer de um acidente tão corriqueiro. Na verdade, nós três ficamos descontentes com o astrólogo. Eu não sei o que acontecerá aos senhores. Eu não sei o que acontecerá aos senhores de Guise e de Scares, disse o rei. Mas não há nada que indique que eu morra em um duelo. Acabamos de fazer a paz, o rei da Espanha e eu. E mesmo que não a tivéssemos feito, duvido que nos bateríamos em um duelo, porque eu jamais o desafiaria como meu pai desafiou Carlos V, fecha aspas. O duque de Guise, apunhalado por ordem de Henrique III, morreu assassinado no castelo de Blois em 1588. Brantôme conta assim o mesmo caso. Abre aspas. Eu ouvi dizer de pessoa bem informada que alguns anos antes de sua morte, alguns dizem que alguns dias ele procurou um adivinho que fez o seu horóscopo e lhe disse que havia encontrado nele o que o rei morreria em um duelo em combate singular. O condetestável que estava presente ouviu de Henrique II o seguinte: veja, meu amigo, que tipo de morte ele me pressagia? Ora, senhor, respondeu o condetestável, o senhor acredita nestes velhacos que não passam de mentirosos linguarudos? Pergunta. Mande jogá-los no fogo. Meu amigo, disse o rei. Por que eu faria isso? Pergunta. Algumas vezes eles dizem a verdade. Para mim, tanto faz morrer dessa morte como de outra forma. Mas o que eu gostaria mesmo era de morrer pela mão de um homem bravo e valente, com o qual eu lutasse de tal maneira que merecesse a glória mesmo morrendo. Sem fazer qualquer comentário ao rei, sem fazer qualquer comentário ao que o rei havia dito, com detestável deu o horóscopo com esta profecia ao senhor de Alpepine para guardar até que ele o pedisse de volta. Quando, em junho de 1559, Henrique II recebeu o fatal golpe de lança dado acidentalmente por Montgomery, do qual morreu alguns dias mais tarde, apesar dos cuidados médicos de Ambrose Pare, o mais célebre de seu tempo. Brantôme conta que, ora, logo que o rei foi ferido e após os primeiros curativos levado para sua cama, o condetestável lembrou-se da profecia e mandou chamar o senhor de Alpepine para que lhe trouxesse o horóscopo que lhe dera para guardar. Leu o que estava escrito nele, disse com os olhos cheios de lágrimas: está aqui. Ele deveria morrer em um combate de duelo singular. Aconteceu, ele está morto. Depois acrescentou: maldito seja o adivinho que profetizou tão certo e tão mal. Em Blois, Catarina de Médici fez com que seus filhos fossem apresentados a Nostradamus, acompanhados de seu preceptor, o humanista Amiote, o mesmo que em 1559 traduzira Vida dos Homens Ilustres de Plutarque, depois da Finis et Colle de Longus. Primeiramente, Nostradamus aconselhou a rainha para mudar os nomes dos meninos. Francisco se recusou, mas Maximiliano passou a se chamar Carlos. Alexandre Eduardo ganhou o nome de Henrique. Francisco Luís tomou o nome de Hércules. Ele predisse que os 4 mocinhos se tornariam reis. De fato, 3 deles usariam a coroa da França, mas com eles se extinguiria a dinastia dos Valois. O 4º filho, Francisco Luís ou Hércules, duque de Alençon, não chegaria a reinar, porque depois de lhe ter dado a coroa dos Países Baixos, revoltados contra a Espanha, ele o faria casar com a rainha da Inglaterra. Dos 10 filhos nascidos do casamento de Henrique II e Catarina de Médici, 7 escaparam à morte na infância, o que era raro na época, quando a mortalidade infantil era de cerca de 50%, mas a sucessão, apesar disso, não estava garantida por muito tempo. Segundo o presságio número 40 de Nostradamus, da casa 7, abre aspas, da casa 7 morreriam seguidamente: granizos, tempestade, mal, pestilento, furores, rei do Oriente, do Ocidente, todos em fuga, subjugará seus conquistadores de outrora, fecha aspas. Nesse presságio, Nostradamus profetizara a extinção da casta, da casa de Valois, por uma série de flagelos naturais, epidemias, talvez mal pestilentes, se referisse à reforma,
é uma guerra entre os príncipes do Oriente e do Ocidente? Pergunta. Quanto aos dois últimos versos, ele poderia ter predito a batalha de Lepanto, travada no largo das costas gregas por Dom João de Áustria, bastardo de Carlos V, contra os turcos em 1571, que pôs um ponto final decisivo no poderio naval otomano no Mediterrâneo. Pode-se pensar também na sobrevivência das ideias das cruzadas, que prosseguiram até o começo do século em seu projeto de paz perpétua na Europa. Súlia entrevia também uma guerra perpétua contra os turcos. A situação internacional era de preocupação mais imediata. A quadra 52 diz o seguinte: a paz se aproxima de um lado e a guerra jamais teve continuação tão grande. Lastimam homens, mulheres, sangue inocente na terra. E isto acontecerá na França por todo lado. Em agosto de 1557, as tropas francesas perderam a Batalha de Saint-Quentin e os espanhóis ameaçaram Paris. No entanto, 2 anos mais tarde, a situação estava mudada e aconteceria a Paz de Cambrense, pela qual a França obteria Calais, os 3 bispados, Metz, Toul e Verdun, e alguns fortes na Piemonte, entre os quais Pignero e Turim. O tratado previa também 2 casamentos, o de Elizabeth, filha do Henrique II, e com Felipe II, e o de Margarite de Valois, irmã do rei, com Emmanuel Philibert, duque de Savoia. Antes de celebrar as festas dos casamentos, do cardeal de Lorena, irmão do duque de Guise, proporia ao rei queimar em praça pública, como herético, luteranos e meia dúzia de conselheiros que tinham contaminado a instituição sagrada do parlamento. Henrique II seguira o conselho dele, faria prender o conselheiro Anne du Borg e depois iria participar de um grande torneio. Os exegetes desta quadra interpretam assim: o sangue inocente na terra, como a volta das guerras religiosas. De fato, o edito de Eucoin, em 1559, ameaçava de morte os protestantes, e no ano seguinte, a descoberta da conjuração de Ambose foi reprimida com sangue. Depois, em 1562, o massacre de Vassy inauguraria um longo período de guerras e dificuldades. Nostradamus não se sentiu à vontade quando Catarina de Médici lhe perguntou o que ele pensava realmente da astrologia. Ela era um apaixonado por esta ciência, assim considerada na época, como a maioria dos italianos de seu tempo. Mas Nostradamus procurou fugir a uma resposta direta. Predições muito precisas e respostas muito claras poderiam lhe sair muito caras, conforme escreveria Pierre Joseph de Heitzig em sua Vida de Nostradamus, publicada em Aix-en-Provence, 1711. A rainha estava em guarda para não aceitar profecias agradáveis, porque ordinariamente o mal chegava ao tabernáculo dos reis sem avisar. Era nos palácios e castelos que mais frequentemente o raio caía, sem ter sido anunciado pelo relâmpago. Os cortesões se apresentavam continuamente a Nostradamus para que ele lhe fizesse os horóscopos. Eram atendidos de boa vontade. Em Blois, ele exercia seus talentos de adivinho até para as coisas de pouca importância, a se acreditar em lendas, porque essa história é controvertida. Uma pagagem do senhor de Beval, tendo perdido um estimado cachorro de caça de seu senhor, foi bater à porta de Nostradamus, dizendo que ia da parte do rei. Nostradamus nem mesmo permitiu que ele contasse o seu caso e gritou antes de ouvi-lo: ora vamos, pajem do rei, que alvoroço é este? Perguntou. Siga pela estrada de Orleans e encontrará seu cão conduzido numa trela por um valete. Mas ele tinha inimigos, tanto na corte quanto no seio da igreja. Uma mulher grandemente honesta o advertiu de que os senhores da justiça de Paris estavam prontos a ponto de vir interrogá-lo sobre a espécie de ciência que ele praticava. Nostradamus compreendeu logo: sua vida estava em perigo, e se ele se demorasse em Blois, era possível que tivesse que responder a alguma acusação. Se isso acontecesse, o rei não teria muito poder contra os seus acusadores. Só lhe restava pedir imediatamente permissão e retornar para sua terra. Luc Gaurig estava morto desde março de 1558. Assim, Nostradamus recebeu, antes de sua partida, o título honorífico de médico astrólogo do rei. Ao retornar a Provence, sua celebridade ultrapassava de muitos limites da pequena cidade de Solon. Biografia de Nostradamus.